Fala, meus queridos, tudo bem? Resolvendo hoje uma questão que uma aluna me trouxe na aula, ela ficou com dúvida nessa questão e eu achei uma questão muito interessante para revisar principalmente conceitos de equação do segundo grau, tudo bem? Então pega aí o seu papel, pega aí o seu lápis e vamos juntos resolver essa questão aqui. Como de costume, a primeira etapa da resolução é sempre ler com atenção o enunciado e a gente vai grifar aqui as principais informações e também vai pensar no que a questão pede para a gente calcular, tá bom? Então vamos juntos. O professor de educação física colocou os alunos em filas, de forma que ficassem dispostos formando um retângulo. Essa informação é importante, tá? Nessa formação, o número de alunos de cada fila supera em 6 o número de filas. Então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar aqui que a gente tem um retângulo dessa forma aqui, onde nessa parte vertical aqui são as quantidades de filas, tá bom? E aqui são a quantidade de pessoas aí em cada fila. Então, como ele falou que o número de alunos por fila supera em 6 o número de filas, então se aqui é o número de filas, eu vou chamar de x, certo? Então x, vou colocar aqui x é o número de filas. Então, aqui na horizontal vai ser x mais 6 por conta dessa informação aqui, ó. O número de alunos de cada fila supera em 6 o número de filas, beleza? Sabendo que o professor tem 40 alunos, então isso é a quantidade total de alunos, quantos há em cada fila? Então o que a gente vai fazer? Quando você tem alunos, por exemplo, vamos supor aqui que a gente tem 4 fileiras de 6 pessoas. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim 6 vezes. Como que você faz para contar a quantidade total? Você pega o número de filas vezes a quantidade de pessoas, porque assim você conta mais rápido, não precisa ficar contando um por um. Então o que a gente vai fazer? O número de filas, que é x, vezes o número de pessoas por fila, tem que ser igual ao total de alunos, que é o enunciado que dá pra gente, que é 40. Então x vezes x mais 6 igual a 40. Aqui a gente vai aplicar distributivo. O x multiplica tanto o x quanto mais 6 aqui. Então fica x² mais 6x igual a 40. Vou passar o 40 para cá. x² mais 6x menos 40 é igual a 0. Então aqui o próximo passo é a gente ver quais são os coeficientes da equação. Então aqui a gente tem o coeficiente A, né? Coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. O coeficiente A é que acompanha o x². Então aqui a gente tem 1x². Então é 1. O coeficiente B é que acompanha o x, então é 6. E o C é o termo independente, que é menos 40. Então a partir daí, a gente calcula o nosso delta e depois a gente vai usar a Bhaskara para resolver a raiz, tá? A gente quer saber qual o valor de x que vai zerar isso daqui. Então delta vai ser b², certo? Menos 4 vezes a vezes c. Então fica 6² menos 4 vezes 1 vezes menos 40. Então delta vai ser 36, menos com menos mais. Aqui uma dica, ó. 4 vezes 40, você faz 4 vezes 4, que é 16, e depois copia o zero. Então a gente encontrou que o nosso delta é 196. Olha que interessante. Quando a gente tem um delta positivo, igual o desta questão aqui, a gente tem duas raízes diferentes, tá bom? Então é muito importante você saber qual raiz vai ser a resposta e qual raiz a gente vai descartar. Provavelmente uma das raízes vai dar positiva e a outra vai dar negativa. Não existe uma quantidade de filas negativas, então a gente já descarta a segunda raiz da nossa equação, tá bom? Então, ó, como que vai ser a raiz? É x, que é o oposto de b, ou seja, menos 6, mais ou menos a raiz desse delta, que é 14, porque 14 vezes 14 é 196, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1 é 2. Então a gente encontra aqui, usando mais, tá vendo que aqui tem mais ou menos? Usando mais, daqui vai dar menos 6 mais 14, isso é 8, dividido por 2, a gente encontra a raiz 4. Vamos ver com o negativo. Menos 6 com menos 14, menos 20, dividido por 2, é menos 10.
Então você viu que aconteceu justamente o que eu te falei. A gente tem uma das raízes dando um número negativo. A gente não tem o número de filas negativo, então aqui a gente descarta porque é negativo, tá bom? Só que, ó, muito cuidado, ó. Você encontrou a informação 4 aqui. Se você olhar nas alternativas, você tem a alternativa A, 4. Mas isso daqui, lembre-se, ó, número de filas. Não quero número de filas. Eu quero número de alunos por fila. Então, o número de alunos por fila não é x. É x mais 6. Então, aqui, o número de alunos por fila é igual a 4 mais 6, que é igual a 10. E agora você conseguiu acertar a questão, a alternativa D. E aí, o que você achou dessa questão? Você viu que com ela a gente consegue revisar bastante sobre equação do segundo grau. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like e também se inscreva aqui no canal para ajudar a gente a alcançar nossa meta de 10 mil inscritos. Valeu e até a próxima!